O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse e não esqueça de deixar o seu like. Hoje eu vou contar para vocês a experiência enviada pelo irmão Marcelo. Fique até o final do vídeo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Marcelo. Quero relatar aos irmãos algumas visões a respeito do lugar de tormento que nós conhecemos como inferno. Há algum tempo atrás, no ministério ao qual eu congrego, havia recebido uma revelação de uma irmã que me dizia: o Senhor vai te dar visões do céu e do inferno. Desde então, o Senhor me deu algumas visões, dentre as quais quero relatar algumas para os irmãos. Primeiramente, eu quero que saibam que todas as experiências relatadas foram visões, pois ainda não me foi concedido ir até esse lugar em espírito, mas me foi permitido ter algumas visões desse lugar de tormento, o inferno. Em uma das visões que tive com esse lugar, eu pude ver que o inferno é um lugar de densas trevas que podemos comparar com um breu muito escuro. E também pude reparar que toda a estrutura daquele lugar é irregular, formada por pequenas montanhas e chão desregular, com covas cheias de lava. Quero dizer aos irmãos que esse lugar não tem nenhuma beleza e nenhuma luz. A única luz que podia ver na visão era a luz das poças e lagos de fogo que tinham naquele lugar. Desde já, quero relatar algumas visões que retratam um pouco do que vi naquele lugar. Em uma das visões que tive, pude ver um lugar aonde haviam almas sendo atormentadas em um lago de fogo, e podia ver no momento que um demônio impedia com um espeto nas mãos a alma que estava em tormentos de subir até a superfície. Aquela pessoa era impedida pelo demônio que ficava ao redor do lago com o espeto na mão. Em outra visão, eu via a silhueta de um homem que tinha o corpo coberto por vermes. Nessa visão, me foi concedido sentir um pouco da opressão desse lugar. E quero dizer que só pela opressão daquele lugar já é um próprio tormento. A opressão que sentia na visão era tão grande que chega a se comparar à opressão que uma pessoa em depressão profunda sente. Uma sensação atormentadora de opressão era o que eu sentia na visão. Em outra ocasião, quando eu orava por uma irmã, o Senhor me mostrava aquela irmã ainda em vida, com a alma aprisionada no inferno, e o Senhor me revelava que a alma dela estava aprisionada e transfigurada já naquele lugar, por enterrar os dons do Espírito Santo. Aquela irmã que via aprisionada na visão era profetisa e guardava muito dos recados que o Senhor queria passar por seu intermédio. Irmãos, desde já eu quero dizer que o não cumprimento do seu chamado na terra ou não utilizar os dons que o Senhor te deu para a sua obra podem te levar até aquele lugar de tormento. Em uma outra visão que me foi concedida, eu podia me ver ao lado de um anjo em um túnel que dava acesso ao abismo do inferno. Aquele túnel era muito irregular e não podíamos pisar no chão, por isso flutuávamos na visão. E olhando para o abismo que ficava à nossa frente, eu podia ver como no milésimo de segundo caíam várias almas naquele lugar. E algo que me chamava atenção é que todas as almas que via cair naquele lugar estavam nuas, pois não tinham suas vestes espirituais. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha.
Em uma visão bem marcante que tive daquele lugar, via um homem caindo no abismo do inferno. Era uma tarde e estava no quintal da minha casa meditando, quando comecei a ouvir a voz de feiticeiros comemorando a queda de um crente. E quando perguntei ao Senhor o que estava acontecendo, pois nunca tinha ouvido feiticeiros tão alegres pela queda de um crente, o Senhor me revelava que acabava de ser ceifado um crente que em sua vida terrena tinha sido um guerreiro do céu. Podia ver em minha visão aquele homem, em uma certa época de sua vida, como um guerreiro no mundo espiritual, e via ele com todas as suas armaduras espirituais. Via também que nessa época de sua vida ele dava trabalho para o inferno, mas em alguma parte da sua caminhada se descuidou com a sua vida espiritual e foi se acomodando com pequenos pecados, e em um ataque satânico contra a vida daquele homem, pela parte dos feiticeiros e demônios, ele tinha sido ceifado. Podia ver na visão o olhar triste e distante daquele homem enquanto caía. Na minha visão podia contemplar quando aquele homem foi condenado por ter suas vestes manchadas do pecado. O Senhor me mostrava as manchas que estavam nas vestes daquele homem, e eram manchas causadas por pecados nos quais ele estava acomodado. Um dos pecados que me foi revelado, pelo qual ele estava sendo condenado, eram os pensamentos impuros que ele tinha no seu coração, e também mundanismo, pois aquele homem já não vivia mais uma vida de santificação, mas havia se acomodado, aceitando muitos outros pecados, que aos olhos do mundo são coisas comuns. Podia ver que no momento em que aquele homem caía no inferno, o Senhor derramava uma gota de lágrima por causa da alma daquele homem. E também via quando uma pequena caixa de demônios que já haviam enfrentado aquele crente, quando ele era fervoroso e um guerreiro no mundo espiritual, comemoravam com alegria pela derrota daquele crente. Via o momento em que aquele homem chegava naquele lugar e, desesperado, tentava fugir dos braços dos demônios que lançavam mão dele. E depois via também que aquele homem passaria por uma série de torturas. Irmãos, quero dizer que nossa luta aqui nessa terra não é brincadeira. Então, não nos descuidemos. 2 Timóteo 2, 4-5. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Desde já encerro meu testemunho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por esse maravilhoso testemunho que vocês acabaram de ouvir. Eu peço que, se foi de bênção para a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com várias pessoas para que elas sejam também alcançadas por essa revelação tremenda da realidade do inferno de fogo, e para que essas pessoas não venham a ir para aquele lugar de tormento. Deus abençoe a todos. Agora eu quero falar com você que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você que ouviu esse testemunho até aqui. Se você quer ter esse encontro com o Senhor Jesus agora, para alcançar a sua salvação, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Shalom.